bem-vindos a um segundo capítulo da nossa jornada pela história da música. No capítulo anterior, nós saímos da Antiguidade e chegamos no Renascimento. Nesse ínterim, nós vimos a evolução da notação musical, a revolução da polifonia e terminamos com a Camerata Fiorentina e suas duas criações que alavancaram a música do Renascimento ao Barroco. Para compreendermos o Barroco, precisamos entender o que é o baixo contínuo. Baixo contínuo, ou baixo cifrado, é um sistema de escrita muito semelhante ao das atuais cifras musicais. De forma que, como elas, representa acordes com símbolos. No caso das cifras, esses símbolos são letras. No caso do contínuo, são notas em uma partitura. O contínuo tem outra semelhança com as cifras, que é o fato de que um instrumento tocará a nota escrita e outro tocará a harmonia. Um exemplo. Como numa banda atual, nós temos o contrabaixo tocando a nota escrita e a guitarra que preencherá a harmonia. Por sua vez, o baixo contínuo, em sua prática, tinha vários instrumentos tocando tanto a nota escrita quanto preenchendo a harmonia. Baixo contínuo, a segunda criação da Camerata Fiorentina, que arremessaria a música do Renascimento para o Barroco, é a ópera. A ópera é um tipo de composição inspirado no que se acreditava os dramas da Grécia Antiga. Com essa criação também surgem duas formas de composição para a voz. A primeira é o recitativo, que cumpre a função na ópera de narração ou de diálogo entre dois personagens. O foco é na clareza das palavras. A outra forma é a área. A área, por sua vez, é uma passagem virtuosística, onde os cantores e os compositores poderão expressar todo o seu talento. Apesar de serem criações da Camerata Fiorentina, é com Claudio Monteverdi e sua ópera Orfeu que essas formas se cristalizarão e tomarão uma fama internacional, o que espalhará a tradição barroca inicial italiana pela Europa inteira. Popularidade da ópera, outros gêneros musicais irão se derivar dela. Na prática religiosa, temos o oratório, que leva o nome dos salões onde era executado. Devido ao teatro ser inadequado aos ambientes religiosos,
O oratório não terá atuações, porém um narrador contará a história e os cantores irão apenas cantar. Outros gêneros irão se derivar dele. Um deles, o oratório profano, e outro, a paixão. Um oratório na qual se narra a história da paixão de Cristo. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Outra prática derivada da ópera é a cantata. A cantata, porém, é pensada para ambientes menores, com uma instrumentação reduzida, e ela não conta uma história unificada. Suas canções serão interligadas apenas por temas. Existem cantatas profanas e cantatas sacras. Essas segundas têm origem do concerto sacro e serão muito comuns na Alemanha luterana. Neste período, a música instrumental também encontrará grandes mudanças. Com a completa independência em relação às vozes, a música instrumental irá criar seus próprios gêneros. A sonata, por exemplo, escrita para um instrumento solista com acompanhamento. Existem dois tipos de sonatas. A sonata da Chiesa, pensada para ambientes religiosos, e a sonata da Câmara, pensada para ambientes de corte. Normalmente, a sonata será uma série de danças com uma tonalidade única. Outro tipo de composição que surge no período barroco é o concerto. Porém, sua história é curiosa. O concerto se origina no fim do século XVI, como uma música vocal. Ele, no entanto, será conservado na Alemanha luterana, tomando contornos religiosos. É assim que nasce o concerto sacro, muito utilizado por compositores como Heinrich Schütz. O concerto instrumental, ou concerto hippiano, surgirá, no entanto, no fim do século XVII,
com os Concerti A4 de Giuseppe Torelli sendo os primeiros a carregar este nome. No entanto, esses concertos não são o que nós conhecemos por concerto hoje. O concerto para solista e orquestra se cristalizará durante o fim do Barroco. Nesse período também haviam concertos para vários solistas e orquestra, ou apenas para estes solistas. Esses concertos são conhecidos como concerto grosso. A sinfonia também surge neste período, como uma forma de abertura de ópera, a chamada abertura italiana. Estas sinfonias, ou aberturas, são formadas por 3 movimentos, o primeiro e último velozes, enquanto o do meio será lento. A sinfonia inspirará a criação da sinfonia clássica, que, apesar de mesmo nome e ter inspiração na barroca, terá características completamente diferentes. Compositor que ajudará a cristalizar o concerto como a composição para solista e orquestra que conhecemos hoje é Vivaldi. Ele era um dos mais profícuos compositores italianos do fim do Barroco. Ele atingirá grande popularidade com seus concertos e óperas e chamará a atenção do imperador Carlos VI. Isso o fará a se mudar para Viena. Porém, alguns dias depois de sua chegada, o imperador morreria, o que o deixou sem apoio e sem salário, levando à sua morte na pobreza, no dia 28 de julho do ano seguinte à sua chegada. Outro compositor muito popular por suas óperas é Handel. Apesar de alemão, ele escreveria muito no estilo italiano. Sua fama atingirá seu ápice na Inglaterra, onde tamanha era sua popularidade que ele suplantaria a cena musical local, se tornando o músico mais popular do país durante muito tempo, até ser substituído por outro germânico e de nome parecido, Haydn.
apesar de muito popular posteriormente, Bach não era, em sua vida, na cidade que lhe fez fama. Fora dela também era mais conhecido como professor e organista do que como compositor. Seus contrapontos complexos eram vistos como retrógrados, em oposição ao crescente estilo galante de seu período. No entanto, suas composições para teclados e suas obras vocais têm uma importância fundamental justamente por seus contrapontos. Vários compositores posteriores o usarão como referência. Beethoven, Villa-Lobos, Schoenberg e muitos outros. Barroco chegando, uma grande mudança ocorre na música. Ela começa a se tornar mais coesa tematicamente. Tema na música é uma melodia que serve de centro harmônico para a composição. Geralmente formada por uma frase que, semelhante à gramática, soa com começo, meio e fim. Outra mudança estilística muito importante é como as harmonias vão se tornando menos complexas e mais claras e refinadas, e o contraponto acompanhando essas mudanças, formando o que é conhecido como o estilo galante. Essas duas mudanças, somadas à criação do piano, levarão a música a um novo período, o classicismo. A principal característica do classicismo na música é a consolidação do tema como mecânica. Isso fará com que surjam as formas clássicas musicais. O rondô e o minueto, que carregam o nome de danças apesar de não serem, são duas destas. Porém, a mais importante é a forma sonata. A sonata se fará presente na sinfonia, na sonata tipo de composição, no concerto e no quarteto de cordas. Ela consiste na apresentação de dois temas, que serão transformados durante o desenvolvimento, seguidos por uma recapitulação e acabando com uma coda, que é um trecho na qual podem repetir algum tema anterior ou a introdução de um novo tema para a conclusão da música.
nos tipos de composição que citei anteriormente, graças ao austro-húngaro Joseph Haydn em particular. Ele também será responsável pela cristalização da sonata como conhecemos hoje, da sinfonia em 4 movimentos, quantidade popular entre os músicos até o século XX, e a criação do quarteto de cordas que se mantém até hoje. Haydn seria muito popular em vida durante seu período, em particular na Alemanha e Inglaterra, onde, como Handel, obscureceria a cena musical local. Haydn, diferente de seus contemporâneos Beethoven e Mozart, não teria uma vida sofrida, muito pelo contrário. Seria bem pago, contratado por uma corte atrás de outra. Sua morte, no entanto, é digna de lenda. Em 1808, uma apresentação do oratório à criação de sua composição é organizada por Beethoven, que fora seu aluno, e Salieri, que foi difamado por uma peça que inspiraria o filme Amadeus. Haydn entra carregado em uma cadeira sob uma enorme ovação do público. Um ano depois, durante a invasão napoleônica a Viena, já frágil e doente, ele gritaria de sua janela para o público que estava em desespero: "Não temam, crianças, pois onde está Haydn, nenhum mal lhes atingirá." Alguns dias depois, viria a falecer, após tocar o hino que compôs em homenagem ao imperador Francisco II, em rebelião clara à ocupação francesa. Mozart é outro compositor que irá consolidar a forma sonata dentro das sinfonias. Ele, Haydn e Beethoven são responsáveis por levar o classicismo ao romantismo, com composições como seu Requiem e suas sinfonias finais. Devido às suas explorações temáticas exemplares. Outro aspecto que aproxima Mozart dos compositores do romantismo é por ser um dos primeiros compositores independentes a ser registrado. Em particular, após a vaga de compositor da corte em Viena lhe ser negado por influência da imperatriz Maria Teresa, e não de Salieri, como alguns filmes difamatórios viriam a afirmar. Diferente de Haydn e seus antecessores, Mozart trabalhava apenas por encomenda, não estando preso a nenhuma corte, companhia de ópera ou igreja. No entanto, será o grande responsável pela transição do classicismo para o romantismo é Beethoven. Ainda que fosse extremamente clássico,
preferindo o estilo galante, muitas vezes, ao estilo heróico de sua própria criação. Este segundo estilo surge em sua terceira sinfonia, a heróica, que inicialmente foi pensada em homenagem a Napoleão. No entanto, Beethoven era partidário dos ideais iluministas e da igualdade entre os homens, e se frustra com um general francês, quando este se declara imperador. Desta forma, ele rasura o nome de Napoleão da dedicatória de sua peça. Sua terceira sinfonia não é a única que faz a fama da transição de períodos. Ele experimentará em seus últimos anos de vida com formas mais complexas em sua nona sinfonia e no quarteto número 14, opus 131, onde seus temas transbordarão os limites dos movimentos. Também fará uso de harmonias mais complexas e expandidas do que as tradicionais do classicismo, em sua Grosse Fuge, opus 132. Isso gerará uma forte crítica de seus contemporâneos, porém será muito elogiada pelos compositores modernos do século XX, em particular Stravinsky. Porém, de mudarmos de período, devemos fazer uma visita ao nosso próprio país, Brasil. No período clássico é quando surgem os primeiros nomes da música brasileira a sobreviverem ao teste do tempo. Um destes seria responsável por fazer com que a música de nosso país fosse levada a sério em Portugal. Padre José Maurício Nunes Garcia. O corpo de sua obra seria um dos mais vastos durante muito tempo no Brasil. Ele viria a compor obras sacras, óperas, cantatas e música instrumental, que fascinariam ao recém-chegado rei Dom João VI, que veio fugido de Napoleão. Até hoje, ele é um dos mais importantes músicos da música brasileira.